o convite honroso para estar aqui ao lado desse grande estadista brasileiro, que é o Ciro Gomes, pessoa com quem eu convivo há alguns anos e compartilho das suas crenças, das suas lutas, e é um amigo muito querido, sempre solidário comigo, conosco aqui no Estado. Então, Ciro, seja muito bem-vindo ao nosso Estado. As tuas reflexões são sempre muito agudas, de altíssima qualidade. Tenho certeza que todos ficamos tão felizes que vamos até te aplaudir de novo agora. E queria muito brevemente tentar continuar aqui a narrativa do Ciro. Ele fez um diagnóstico muito preciso, uma diagnose, e eu vou fazer um pouco uma prognose, um prognóstico, uma visão um pouco prospectiva. Vou pular um pouco essa parte de diagnóstico. Claro que há uma série de questões que eu apenas abro aqui para o debate posterior, com certeza no Conselho de Economia, que é identificar o momento que aquilo que tudo dava certo, aquilo em que tudo dava certo, de repente deu errado. É identificar esse momento mágico às avessas. É um enorme desafio, porque aparentemente caminhávamos muito bem. Quando nós pegamos o ano de 2013, antes das famosas, das autodenominadas jornadas de junho, nós estávamos celebrando, por exemplo, a queda da taxa de juros ao menor patamar das últimas 3 décadas. Nós estávamos celebrando a queda da tarifa de energia. Nós estávamos todos alegremente, ou quase todos, é evidente que havia alguns dissensos, celebrando as desonerações fiscais, sobretudo o empresariado celebrando alegremente as desonerações, porque supostamente a soma disto, mais algum tipo de desvalorização cambial moderado, então praticado, seria capaz de fazer a retomada do ciclo do crescimento econômico. Então, você eliminava a demagogia, o populismo cambial da paridade 1 para 1, que quebrou o país e desindustrializou o país em muitos momentos. Você readequava o câmbio para uma relação mais justa, para possibilitar trocas. Você fazia desoneração fiscal e você fazia queda da taxa de juros e desonerava o insumo básico, qual seja a energia elétrica, para que o capital privado pudesse alavancar um novo ciclo de crescimento. Tudo perfeito, só que deu errado. Esse é o paradoxo brasileiro. Essa arquitetura aparentemente perfeita, é um silogismo perfeito de premissas, não conduziu à conclusão que se esperava. É evidente que há explicações econômicas a isto e há explicações políticas. Me aventuro apenas uma que é tão cara e especial para a esquerda brasileira. Nós todos, e aí eu incluo os comunistas, os socialistas, os trabalhistas, etc., todos nós, por uma série de heranças que vão da Terceira Internacional ao varguismo, ao getulismo, nos acostumamos ao longo do tempo a cindir a burguesia brasileira, a segmentá-la, e que haveria um segmento dito nacional, outro dito entreguista. Um que era mais afeito ao desenvolvimento do país e outro mais comprometido com o imperialismo. Ou outro mais industrialista e outro segmento mais rentista. Nós nos acostumamos a raciocinar a partir dessa dicotomia. Talvez a crise que nós vivemos agora sirva para definitivamente nos livrar dessa armadilha teórica. Porque ficou evidente que os industrialistas não eram tão menos rentistas do que os rentistas propriamente ditos. Talvez. Talvez esse segmento dito progressista da classe dominante brasileira, progressista no sentido econômico, no sentido do investimento, de acreditar no país, de gerar emprego, não fosse tão comprometido com essas teses quanto nós imaginávamos que fosse. Talvez essa contradição não seja tão relevante como nós nos acostumamos a imaginar. Ou dito de outra maneira, provavelmente, e esse é um terreno no qual os economistas aqui presentes podem organizar o debate com mais precisão, grande parte daquilo que se imaginava que seria investido em produção virou especulação. Grande parte do capital que foi liberado por todas essas medidas não virou geração de emprego, não virou investimento, não virou incremento de produtividade, que era essencial para garantir a competitividade do país. Muito provavelmente tenha sido isto. Para gerar a tempestade perfeita, nós entramos exatamente na crise política que gerou esse tipo de polarização que impede o debate brasileiro. E aí se gerou realmente o caos,
porque nós tínhamos dificuldades, um quadro muito complexo internacionalmente e nacionalmente, e eliminamos todas as condições das instituições funcionarem. Uma das maiores balelas que eu já ouvi nos últimos anos, e vez por outra aparece nas redes sociais, é esta. 2 pontos, abre aspas. As instituições estão funcionando. Se isso, as instituições funcionarem, meu Deus do céu, seria melhor sair correndo, fujam para as montanhas. As instituições não estão funcionando adequadamente no Brasil, nenhuma delas. A começar do fato que nós temos um exotismo, nós temos um presidencialismo sem presidente. Isso é um experimento institucional único na história do planeta. Nunca ninguém tentou, só o Brasil. E nós estamos aí às voltas com isto, porque o presidente de hoje não era o de ontem e talvez não seja o de amanhã. Então, nós temos que tipo de arquitetura no Poder Executivo. Sobre o Legislativo, acho que, claro que eu falo Legislativo nacional, o nosso funciona muito bem, os deputados estão aqui, ainda bem que eu lembrei a tempo, né? Muitos deputados queridos aqui, companheiros, mas o Everton e o Rubem Júnior não vão me levar a mal, é claro que eu não falo deles, mas falo da maioria que tem tido uma visão puramente individualista acerca dos seus interesses imediatos, uma espécie de ultraliberalismo prático, que não é ultraliberalismo apenas ideológico. Mateus primeiro os teus, dá cá as minhas vantagens e vamos ver o que rola. Então, é assim que funciona. E sobre o judiciário, minha gente, território de onde vim, conheço um pouquinho, depois de 12 anos e 4 meses de atuação como juiz, posso dizer a vocês que nunca vi tantas contradições, antinomias, incoerências e seletividade de critérios na aplicação da lei no Brasil, gerando um gravíssimo problema de insegurança jurídica, de imprevisibilidade, que é essencial para que haja desenvolvimento. De modo que eu não sei bem o que querem dizer com instituições funcionando, mas certamente não é isto. De modo que eu queria apenas assentar esses 2 raciocínios acerca do diagnóstico muito bem feito pelo querido companheiro Ciro Gomes, agregando esses 2 ingredientes. A importância de nós enfrentarmos o debate acerca dessa tentativa de 2013, voltarmos o olhar especificamente a esse modelo de 12 e 13, e também essa questão da crise política, que foi muito bem sintetizada por ele, acerca dessa questão de coxinhas e mortadelas. Eu tenho apresentado uma fórmula gastronômica. Em vez desse debate, façamos coxinha de mortadela, que eu acho que é uma boa solução, uma boa dialética para a gente conseguir enfrentar essas contradições aparentemente invencíveis e que degradam a vida política no nosso país. Em complemento e em conclusão, eu vou fazer mais 6 observações bem breves acerca dessa ideia do que fazer, dos desafios. O primeiro, qual o primeiro grande desafio? Evitar que o Brasil se transforme um imenso Rio de Janeiro. Com todo respeito aos cariocas, é claro que eu não falo das belezas e maravilhas do Rio de Janeiro, um estado amado por todos os brasileiros. É claro que eu não falo de nada disso, mas falo das condições institucionais, políticas e econômicas e fiscais, sobretudo, do Rio de Janeiro. E falo disto para afastar o diabo, porque o primeiro passo de afastá-lo é falar que ele existe. Ou seja, nós não podemos negar, dizer desconjuro a ele, sem a gente reconhecer que ele existe. Ou seja, que este risco é efetivo. E apenas a demagogia e a irresponsabilidade fará com que algum governante esqueça isso. Nós temos, sim, um risco de um efeito dominó na gestão pública do Brasil. Está aí. A sequência de estados atrasando as suas obrigações fundamentais só aumenta. O Maranhão fora disso, graças a Deus, e quero garantir a vocês que nós, pelo menos no horizonte imediato, continuaremos fora desse rol, mas assistimos isso com grande preocupação, porque o efeito Orloff, eu sou você amanhã. Então, nós temos já, além do Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, agora o Distrito Federal, atrasando obrigações básicas, como a sua folha de pessoal. Porque rombo fiscal da União pode virar emissão de títulos, pode virar um monte de coisa. Nos estados vira o quê? Vira atraso de salário ou de fornecedor. Não vira nada, não vira emissão de moeda, porque eu não posso. Se tinha árvore de dar dinheiro lá no Maranhão, levaram. Eu acho até que tinha, mas acho que levaram mesmo, não achei.
E não temos condições de emitir título ou nada desse tipo, nem crédito a gente tem para custeio. A gente tem crédito para investimento, às vezes, quando Deus dá bom tempo. Mas crédito para custeio virou dogma de fé. Ninguém mais trata nisso. Mesmo pereça o mundo, mas nenhum Estado tem crédito para custeio. E, em tese, uma medida correta. Em tese, uma medida correta. Mas, às vezes, aquilo que em tese é correto não é o melhor. Então, o primeiro desafio, eu acho que é evitar o efeito Rio, e há, claro, uma série de caminhos para isso. O segundo,